Olá, estamos iniciando o programa Essence na TVC São Leopoldo, canal 6 da NET. E hoje nós estamos no Espaço Mactub Terapias e Cursos. E eu sou a Tatiane Martins e estarei conduzindo o programa com o tema Medicina Ayurveda. É muito interessante falar sobre este assunto, até porque no nosso programa anterior nós já iniciamos a abordagem, trazendo para vocês, então, um pouco mais sobre a reflexão de como cuidarmos da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida. Eu quero lembrar você que o programa Essence, ele é um programa que foi feito para aquelas pessoas que querem pensar e aprender mais sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Então vem comigo, porque a abordagem hoje vai ser bem interessante. Então, pessoal, como vocês sabem, eu também trabalho com tratamentos, enfim, com terapias alternativas. E um dos trabalhos que eu realizo é a aromaterapia, que visa restabelecer o bem-estar, o equilíbrio, a saúde física, emocional e também vibracional. E o tema de hoje, conforme eu falei anteriormente, é sobre a medicina Ayurveda. E eu acredito que é bem oportuno nós falarmos sobre isso, porque nos dias de hoje, a busca por alternativas que minimizem o nosso estresse, enfim, as nossas ansiedades e até mesmo o descontrole emocional, ela é muito pertinente e está na agenda de todos os profissionais praticamente, e até mesmo das crianças. Neste trabalho como terapeuta de aromaterapia, uma terapeuta holística, eu tenho vivenciado várias experiências, o que me deixou muito feliz quando Larissa Moraes e eu decidimos abordar a medicina Ayurveda. Então, falar um pouquinho sobre a aromaterapia. A aromaterapia é uma das terapias naturais que visa o uso de óleos essenciais através da inalação ou da aplicação no seu corpo, para restabelecer a nossa saúde física, porque a maioria das pessoas elas nos procuram, ou a gente só procura ajuda quando está doendo, e também a saúde emocional. Com isso, a pessoa ela começa a despertar no seu sistema nervoso central uma melhora muito sutil, e aquela dor ou aquela sensação de mal-estar ou aquele desequilíbrio vai minimizando e ela vai tendo então um ganho na sua qualidade de vida e também na sua saúde. E eu quero aproveitar o gancho, então, e deixar o convite para vocês irem me visitar ou até mesmo seguirem as minhas redes sociais para acompanhar um pouco mais deste trabalho. Eu sempre coloco dicas de uso e de palestras, enfim, e de formas de como aliarmos os óleos essenciais, né, a aromaterapia, para o nosso dia a dia, para a nossa qualidade de vida. E para continuar, então, esse assunto e fazendo gancho, a medicina Ayurveda é uma das medicinas mais antigas que tem registros aí da nossa história. E falar sobre a medicina Ayurveda também é um convite para nós nos desapegarmos ao modelo tradicional de medicina que nós estamos acostumados. Como, por exemplo, nós estamos com uma dor de cabeça. Muitas vezes vamos até a nossa farmacinha dentro de casa ou vamos numa farmácia e compramos lá um comprimido que tem a proposta de aliviar a dor de cabeça. Nós não vamos, muitas vezes, buscar a causa dessa dor. E sim, nós buscamos o alívio imediato. A medicina Ayurveda, ela também tem este propósito de unir e de focar, então, no restabelecimento da saúde física e emocional de quem começa a utilizar este sistema de saúde. Então, o meu convite para vocês é que vocês realmente possam dar uma pausa, né, neste modelo que nós temos aí no nosso dia a dia, da utilização, então, de medicamentos, de consultas médicas, para que vocês conheçam
melhor comigo e com a nossa convidada, que logo, logo estará aqui comigo, para que nós possamos compreender um pouco mais essa medicina tão interessante e tão antiga e que tem registros e casos e relatos de pessoas que tiveram, enfim, curas e também melhorias em sua saúde física e emocional. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e, na volta, estaremos com a convidada do dia para abordar o tema Medicina Ayurveda. Chegando o inverno e com o frio, nada melhor do que um delicioso café e também aquele chocolate delicioso de Gramado. Então, venha para a Cafeteria Gramado, Rua 1º de Março, 631, no centro de São Leopoldo. Cafeteria Gramado, um pedacinho da serra, em São Leopoldo. Voltamos com Essence e o tema de hoje, então, é Medicina Ayurveda. E nós estamos com a nossa convidada, Vanessa, para conversar um pouco mais conosco. Já tivemos a oportunidade de nos conhecer, né, Vanessa? E seja bem-vinda. Obrigada. E nós queremos, então, conhecer um pouco mais sobre a medicina Ayurveda. E hoje, então, essa abordagem ela vai ser toda com nós duas. Vai ser um programa, com certeza, bem interessante para quem está nos assistindo. Sim. E eu tenho, Vanessa, a compreensão, depois da nossa conversa, né, que a medicina Ayurveda ela é uma medicina muito interessante porque ela engloba não só os cuidados com a saúde física, mas também emocional. Tem como envolver a aromaterapia, a fitoterapia, enfim, a cromoterapia, massagens, né? Então, eu estou super curiosa para conhecer mais sobre essa medicina. Isso, na verdade, ela engloba todos os cuidados, né, com a pessoa, desde, apesar da aromaterapia não fazer parte dos estudos, as essências fazem. Se há milênios atrás, assim, ela era vista a planta e hoje a gente tem o óleo essencial. Então, na verdade, tudo englobando assim o cuidado. Então, nós queremos aproveitar essa oportunidade para conhecer profundamente a Vanessa Santetti. E para começar essa conversa, para começar essa apresentação, falar sobre o currículo, falar sobre a tua experiência, falar sobre a tua caminhada e a tua formação, eu acredito que é uma das curiosidades de quem está nos assistindo. Então, contigo a palavra agora, se apresente para nós. Então, a Vanessa aqui, eu me formei aqui, né? A gente faz um curso que hoje eu faço parte de como professora, né? Hoje, desses cursos, eu fui um primeiro curso, na verdade, de formação em Porto Alegre. É uma formação de 2 anos aqui em Porto Alegre, pela Associação Brasileira de Ayurveda, né? Na época foi o que eu fiz, era o que tinha até na época aqui em Porto Alegre. Que época? Sim, aqui tipo... é 2008. 2008, assim, fazem já tempinho. Uma caminhadinha. Uma caminhada, antes disso, eu já trabalhava com terapias, né? Então, eu trabalhava com reiki, com a yoga massagem ayurveda, que é parecida, mas não está dentro, mas é massagem, é toque. Então, eu já trabalhava com terapias. E me despertou essa vontade de conhecer um pouco mais quando eu vi um pouquinho, né? Me falaram dos olhos e tal, e é um mundo tão grande que a gente faz essa busca, né? E entrar e mergulhar na formação é muito lindo. Então, eu comecei esse curso de 2 anos aqui. E depois a gente vai para a Índia para fazer o avançado. Né? Então, aí eu fui com uma turma de brasileiros para o sul da Índia, em Coimbatore, para o AVP, que é o Aryavadya Pharmacy, né? Que é um hospital escola. Bem conceituado lá na Índia. A gente fica lá estudando, são uns 30 dias de estudo, mas que valem esses 2 anos de trabalho aqui também, né? Porque esse avançado lá, tu desde as 6 da manhã, tu tem uma programação muito intensa dentro do que é o yoga, a alimentação que a gente faz lá. Daí o estudo vai para a sala de aula, passa o dia inteiro com teóricos e práticos, né? Dentro daquilo que a gente vem trabalhar aqui. Então, como eu já fazia toque, quando eu voltei para Porto Alegre, eu já
mergulhei nesse trabalho e estou até hoje, né? Então, hoje, eu faço parte de um grupo de professores da Escola de Ayurveda e também do Centro Premaon, que hoje aqui em Porto Alegre são os 2 lugares assim de curso de formação. Que bacana. E o que ficou, Vanessa, assim, dessa tua experiência lá na Índia? Ou se tu pudesse compartilhar conosco uma das tuas vivências que mais te tocou e que tu trouxe contigo assim como uma recordação de todo o teu aprendizado e do que tu pôde trazer para cá também, para o teu dia a dia, assim, o que seria? Ai, é muito lindo, né? Porque eu digo que quando a gente vai para a Índia, a gente entra em outro portal, assim, porque a energia é muito diferente. É muito diferente. É como se a rotação fosse outra, energética, como se tivessem mais horas no dia, como... E as pessoas também, eu acho que o que eu mais trouxe naquela época foi o olhar das pessoas, assim, sabe? A ingenuidade, a amorosidade. E isso tem a ver com a energia, né? Com a energia da onde ela... A Índia é tudo muito sagrado, então... A gente foi conhecer hospitais, o Hospital do SUS mesmo, aonde tinha a parte de oração. Então, assim, vamos orar. Então, sabe, ali as pessoas, além de estarem para tratamento, também estão para receber energia, oração. Então, e tudo isso está no ar, né? Sim. Então, enxergar, além de estudar e entender o Ayurveda, era realmente enxergar como aquelas pessoas buscavam a cura. Isso foi muito importante, assim, de não deixar só no corpo físico aqui ou no medicamento, né? E sim internalizar isso, esse tratamento que precisa de tudo, né? O entorno para saber se eu vou melhorar ou não. O que tu estás falando me faz lembrar do que eu falei anteriormente, né? Abrindo o programa, aonde nós falamos que a medicina ayurveda ela é milenar, né? É uma das mais antigas da história da humanidade. E me parece que nós estamos, eu não vou dizer que nós estamos retrocedendo, mas nós já temos alguns hospitais aqui na nossa volta que estão praticando e incluindo as terapias naturais, né? Como um complemento no processo de cura e de melhora de quem está lá internado. A gente está caminhando para isso, né? Para abrir cada vez mais esse nosso espaço de terapeuta também dentro dos hospitais, dentro da cura, dentro do SUS também, né? Alguns postos também que aceitam. E falta ainda algumas coisas como regulamentação e essas coisas que dariam um outro caminho. Sim. Mas hoje a abertura existe. Então, é uma volta de algo que é milenar, né? A gente tem também a nossa Ayurveda, eu falo muito isso, que é a nossa medicina indígena, assim, né? Então, é uma busca. Quando se começa a falar de Ayurveda e pergunta, tu conhece o Ayurveda? As pessoas geralmente dizem que não. E a gente conhece, todo mundo conhece, porque aquele chazinho que a avó... Só que te explica os porquês, né? Mas são coisas que tu já ouviu falar. Geralmente os avós ou mães já faziam e são curas naturais, né? Exato. Então eu vou aproveitar, Vanessa, e começar esse nosso bate-papo, que já começou, na verdade, né? Já esquentou. Eu quero que tu me ajude a compreender, e também quem está nos assistindo, existe diferença entre a medicina ayurveda e a fitoenergética? Porque eu já tenho visto muitas formações em fitoenergético, né? Terapeutas fitoenergéticos. É diferente. E, enfim, e também como aromaterapia. Eu conheço as plantas porque realmente eu trabalho com óleos essenciais. Então, eu acabei, né, nessa formação e nessa caminhada entendendo todas as propriedades vibracionais que tem a planta, né, com componentes também terapêuticos. Mas pensando na medicina ayurveda, pelo que eu já sei, pelo que os nossos o pessoal que nos assiste já sabe também, como é que nós poderíamos diferenciar, ou não se diferencia, uma complementa a outra? Como elas se falam? É diferente a maneira de ver, tá. Porque como tu mesmo disseste, é milenar, né? É uma medicina milenar. Então, quando foi escrito, o conhecimento também era diferente, né? Era muito ir a campo mesmo, e enxergar a planta com aquelas características dos 5 elementos. Então, a gente tem, além das características dos 5 elementos, ou seja, se essa planta tem mais água, se essa planta é mais seca, o que ela traz para o meu corpo,
como ela funciona num pós-digestivo. Né? Então, os sabores também estão muito dentro. Se ela é amarga, se ela é doce, se ela... É numa visão dentro muito do Vata, Pitta e Kapha, que a gente vai... depois a gente vai tocar um pouquinho mais, né? Para ficar mais fácil. Mas, então, assim, ela fica muito dentro o que essa planta traz para o meu corpo. Né? Se ela desintoxica ou se ela é nutridora. Se ela retira ou se ela coloca. Então, e que sabor ela coloca? Tá? Então, está muito dentro do pós-digestivo, o que a gente estuda, como ela funciona, né? Dentro e é diferente do que eu tomar um chá porque ele vai fazer bem para a minha barriga, porque eu vou tomar um chá. Qual é a qualidade? Né? É diferente a visão. Então, quando o aluno estuda sobre as plantas, ele estuda de uma visão diferente do que se ele estudasse a fitoenergética. Certo. Né? Que é a fitoterapia ocidental, que a gente chama. Assim, né? É diferente do Ayurveda. Mas é por isso, assim, mas o uso das plantas é imenso. Assim. E outra da aromaterapia é usado a planta. A gente medica o óleo vegetal com a planta in natura. Né? Às vezes seca, às vezes fresca. Mas hoje em dia se usa o óleo essencial, mas não está dentro dos estudos do Ayurveda, porque os estudos estão muito dentro do que são os clássicos, que foram escritos há mais de 5.000 anos. Né? Então, se segue muito esses clássicos. Certo. Aí seria assim, a planta mesmo. Entendi. Então, eu tinha comentado também que nós temos o hábito de, quando estamos com uma dor de cabeça, ir lá na nossa farmacinha de casa, pegar um remedinho, tomá-lo para aliviar aquela dor. E nós sabemos que hoje nós somos acometidos por muitas dores e doenças. E eu gostaria muito que tu explicasse para nós qual é o ponto de vista, ou qual é o ponto mais chave e principal da medicina Ayurveda no que diz respeito ao olhar para a doença, né, e a cura. Como, por exemplo, eu estou gripada. Né? Muito gripada, e aí eu vou lá numa terapeuta Ayurveda e digo, eu quero ficar boa da gripe. Como é que isso funciona na prática? A terapeuta vai curar minha gripe, não vai? O que ela vai fazer comigo? Não, a gente pode passar, né? Dá para fazer. Vai passar algumas ervas, né? Principalmente, o que vai te ajudar nesse momento. A gente vai curar o que está... desequilíbrio. Eu falo as palavras, vêm assim, as ayurvédicas, mais difícil, os termos, né? Mas o desequilíbrio vai vir. O desequilíbrio no momento é a gripe, a gente vai atacar ela. Mas, por exemplo, se tu me disser, eu fiquei gripada semana passada e passou, e agora eu estou de novo, né? Ou todo mês eu estou... A gente vai... Bom, então a tua imunidade está baixa e a gente vai ver isso por quê. Então, existe sim o socorro, o SOS existe, mas não é suficiente, né? Então, dentro de um tratamento, o que a gente vai ver é como é que está funcionando toda essa pessoa, né? Metabolismo mesmo, como é que tu está funcionando, por que essa doença está se instalando tão facilmente, com frequência no teu corpo, é o que mais nos interessa, né? É o que nos importa. Então, a abordagem vai ser feita, pode até ser feita no início como um socorro, né? Como seria um medicamento alopata, né? Não é, mas a gente vai entrar com alguns medicamentos, sim, e depois fazer um tratamento. Entendi. E se nós pensássemos em desequilíbrio, né? Que nós falamos na desintoxicação no programa anterior, e falássemos em desequilíbrios, isso tem alguma associação com energia? Sempre tem. Tem, né? Então, nós vamos para um rápido intervalo e na volta falaremos sobre isso. Grandes promoções. Na compra de um solar, você ganha 50% de desconto na compra de um outro da mesma marca. Estamos com
com a Essência de volta, abordando então o tema Medicina Ayurveda. E nós encerramos o bloco anterior falando sobre energia. Então, nos esclarece, Vanessa, qual é a relação do poder, então, né, da medicina Ayurveda no nosso restabelecimento da nossa saúde com a energia. Então, quando a gente adoece adoece, às vezes, do mental ou do emocional. Né? E aí ele vem para o corpo físico. Então, o energético está muito dentro disso. Às vezes, energético espiritual ou energético mental, e aí vem para o corpo físico. Vem do energético para o mental, do mental para o físico. Né? A Ayurveda vai entrar numa visão do físico para o mental, para o espiritual, o emocional, energético, né? Então a gente pode fazer o caminho contrário na visão da pessoa que busca, porque quando ela busca um terapeuta Ayurveda, ela busca como se viesse num médico, ou ela já passou por vários médicos e aí diz, não, agora tenho que me curar com alguém, então vai para a terapia Ayurveda. Mas se entra pelo sutil também, né, das plantas, pelo lado sutil dos alimentos, das plantas, das energias, porque tu vai mexer, na verdade, vai dar certo, porque a pessoa vai mexer em toda a rotina. Sim, sabes que eu estava pensando, estávamos falando hoje pela manhã aqui no curso, o quanto que as pessoas, elas estão realmente buscando tratamentos alternativos, porque a medicina, a tradicional, ela já não está mais sendo suficiente no processo de cura, porque eles vão lá, nem do resfriado que nós falamos, né? Vai lá, toma o remédio, faz o tratamento, daqui a pouco volta de novo. E aí, te escutando agora, me faz pensar o quanto que energeticamente essa pessoa ela também está debilitada, enfraquecida, né? Sim, porque, na verdade, quem é que não está estressado hoje, né? Então, quando a gente pensa o estresse energeticamente, ele rouba, na verdade, né? Então, energeticamente, tu está muito debilitado. Uma pessoa estressada ela é uma pessoa que não tem energia. Sim. E hoje em dia é muito difícil uma pessoa não estar estressada no ritmo de vida de uma cidade, né? Quem mora numa cidade grande faz de manhã à noite e mais a casa. Sim. Então, é difícil hoje a gente não ter uma pessoa com o mental muito estressado. Uhum. E aí o mental muito estressado vai trazer para o corpo físico também, né, um desequilíbrio ou uma doença, né, que a gente já chama de doença, se ela for ao médico. Às vezes ela vai ao médico alopata e o médico vai dizer, não, tu não tem nada. Sim. Mas ela se sente doente. E ela vai no terapeuta e ele vai dizer, sim, tu tem muita coisa. Então, na verdade, o terapeuta ele deveria vir antes dela precisar ir no médico, né? A gente em Ayurveda estuda os estágios da doença. Então, o corpo está te avisando que vai entrar em colapso nervoso. A energia vai trazer com que se instale uma doença dentro do teu corpo, né? E o corpo vai avisando, porque o corpo fala, né, com a gente. Então... Com certeza. E agora, né, ouvindo você falar das pessoas que hoje em dia não tem, né, nesse mundo frenético que estamos inseridos, o quanto que as pessoas estão se estressando e ao mesmo tempo nós temos pessoas que estão vagando, né? Do nosso lado não está sentindo nada, não está vendo nada, né? Ela está assim anestesiada. E aí eu me lembro que você falou de 3 tipos de pessoas, né? Vata, o Pitta e o Kapha. Exatamente. Vamos falar sobre isso? Agora é contigo. Explique para nós, porque eu tô louca para saber em qual que eu me encaixo. E aí, às vezes, tem assim, revista, né? Descubra seu dosha. Então, as pessoas buscam muito mesmo. Buscam muito. Quando busca terapia também, quer saber que tipo eu sou. Na verdade, a terapia vai tratar o tipo de desequilíbrio que tu tá. Certo. Porque exatamente disso que a gente estava falando, né? Hoje eu posso estar muito longe da minha essência. O Vata, o Pitta, o Kapha, na verdade a gente pode chamar de essência também, né? Para ficar mais simples das pessoas entenderem. Mas eles são os 5 elementos, então, como a gente conversou no programa passado, né? São os 5 elementos que todos nós temos no nosso corpo, esses 5 elementos, mas em diferente proporção. Certo. Então, quem tem mais ar e éter
teria o dosha vata como biotipo, como essência. Tá? Mas o que acontece aí? Ela vai apresentar mais qualidades de ar e éter. Como é o elemento frio, sutil, sabe? Então, ele é fresco, ele é leve, ele é movimento. Né? O ar, éter é o espaço vazio, né? E ar, então, é o vento, o movimento. Então, esse dosha, esse biotipo, vata, ele é muito rápido, ele é muito movimento e ele é muito seco. Tem a secura e frio. O pita tem mais o fogo, é o elemento fogo e a água. Então, o biotipo do pita, ele tem muito mais o fogo, o calor do fogo, a oleosidade do fogo, ele tem água. Então, ele também pode ser úmido, né? E o fogo é foco, é perspicaz. Ele tem uma força, uma raiva também, né? Assim. Então, as qualidades vêm da força do fogo e da água, e principalmente o calor, né? Ele transforma o corpo, ele transforma. Ele é transformador no nosso corpo. E o kapha é a água e a terra. Então, o que ele forma? Ele é como se fosse o barro. Ele tem estrutura. O kapha, ele é frio, porque a terra é fria. Ele tem a terra e a água é muito úmido. Então, ele também tem muita água no corpo. Ele tem muita água, ele é muito úmido. Bem mais úmido do que o fogo, que tem uma certa umidade. Né? Também, então, as qualidades do barro, quando a gente olha, são as qualidades do kapha. Isso na qualidade física, no toque. Certo. Se eu tocar no fogo, o que eu sinto? Né? Se eu tocar no barro, o que eu sinto? Mas aí também tem as características emocionais de cada, né? Então, é bastante coisa para... Minha cabeça que ficou viajando, tentando identificar como que um terapeuta, né, eu chegando lá, por exemplo, contando um pouquinho sobre o meu jeito de ser, de fazer, da minha rotina, de que forma que como é que o terapeuta vai identificar se eu sou tá certo. Sim. Eu sei que vocês têm experiência, já consegue ver no aperto de mão da pessoa se vai estar úmido ou não, né? A mão. Tudo. Fico imaginando isso, corpo úmido, pés úmidos. Qualidade de pele, formato de olho, então tem as características físicas, né? A fala também, a maneira de falar, estrutura corporal é muito importante também, né? Mas principalmente o funcionamento de metabolismo. Então, por isso que é importante, dentro de um diagnóstico, uma conversa boa, assim, uma conversa, entender como é que está funcionando esse teu corpo. Aí a gente pode trazer desde a tua infância, porque a criança é muito pura, então a criança está muito dentro da própria essência. E o adulto, como desequilibrou já várias vezes, né, na vida, ele pode estar muito longe da essência dele. Então, aí entra o que foi o programa passado. Desintoxica ou equilibra e vai desintoxicando a pessoa, como se a gente fosse limpando camadas, até a gente chegar no que realmente é a sua essência, como tu funciona. Ok. E há uma necessidade de equilibrar estes elementos na pessoa, por exemplo, quando tu fala, né, que a pessoa é kapha, né? Isso, kapha, ela é mais terra e água. E os outros elementos daí? Pois eles estão ali. Eles têm que estar ali. Tá. Tu tem que ter os 5 elementos. Porque se tu não tiver fogo, tu não está metabolizando bem, tu não vai digerir legal. Né? Porque a gente precisa do fogo para um processo digestivo. Então, essa pessoa, ela come, o kapha, né? Pegando o teu exemplo, ela come e fica tudo parado. E o estômago vai inchando, e ela vai engordando. Então, cadê o fogo dela? Porque terra e água está muito alto. Então, sim, a necessidade é equilibrar os 5 elementos. Certo. Sempre ela vai ter mais água e terra, mas ele não vai atrapalhar. E pensando, então, né, Vanessa, sobre essas personalidades, esses tipos de pessoas, qual é o desafio do terapeuta Ayurveda quando um cliente, né, enfim, uma pessoa interessada vem buscar o tratamento? Ela está chegando lá por diversas coisas, ou por uma indicação, ou porque ela não está se sentindo bem, ou porque ela já não aguenta mais tomar remédios, né, químicos. Por onde é que se começa assim, a identificação, a anamnese, as limpezas, a harmonização?
Como é que funciona, assim, na prática, pensando... Nem sempre vai passar por desintoxicação, né? A gente pode já iniciar um tratamento nutrindo, se é isso que ela precisa. Mas é uma orientação de rotinas, uma orientação dentro do que é a alimentação, né? Então, uma orientação de quais alimentos tu está precisando para equilibrar, quais fitoterápicos ou ervas, né? que vai usar, precisa dormir, precisa acalmar essa mente. Então, na verdade, se monta um programa de vida, né? É uma medicina para a tua vida toda, mas, nesse momento, a gente vai tratar este desequilíbrio, né? Inicia-se assim, vamos tratar esse desequilíbrio. Mas esse desequilíbrio vai te trazer um autoconhecimento para entender o que é o funcionamento natural ou normal do teu corpo, né? E o que tu vai precisar levar para a tua vida toda. Certo. E me diz mais... Eu estou super curiosa, viu? Estou aqui quase fazendo uma terapia, uma consulta contigo. Espero que o pessoal goste aí do outro lado. Eu sou uma pessoa muito agitada, tá? Muito, extremamente, né? Eu não paro. E quando eu paro, daí eu estou depressiva. Aí parece assim que eu já cheguei no meu estágio de que agora os céus, a vida, né? Então, eu estou pensando em pessoas com o mesmo perfil que o meu. Eu não consegui me identificar em qual dessas 3 possibilidades que eu posso estar mais. Porque eu sinto que eu tenho um pouco de tudo, embora tenha essas forminhas aqui que o pessoal já conhece, né? Mas queima meu metabolismo, porque eu tenho raiva. Eu tenho raiva. Sou uma pessoa raivosa, embora ninguém, né, às vezes não pareça com esse sorriso. Não sou só doce. De que forma, assim, quanto tempo leva para a gente começar a perceber essa mudança de comportamento, a mudança, né, da prática, da rotina, da inserção dessas orientações? Qual é o prazo, assim? A pessoa já consegue sentir isso de início? Depende muito do desequilíbrio. Tá. E também da pessoa, né? O que ela realmente vai fazer. Mas digamos que ela vai entrar no programa que foi feito para ela. Ela vai... de cabeça, mas assim, no primeiro mês ela já tem que ter alguma resposta, tá? A gente diz que uns 3 meses de terapia para ela entender a resposta, para ela entender o funcionamento do corpo dela, mas é que depende demais do desequilíbrio da pessoa. As pessoas com problema de fogo muito alto, elas conseguem, que seria o Pitta, né, desequilibrado, a gente consegue, com ervas amargas, com uma alimentação, tá muito dentro do alimento, rapidamente mudar. Eu posso mudar em 2, 3 dias. Opa! Entendeu? Esse desequilíbrio que ela traz. Porque o que ela está fazendo é colocar coisas erradas, hábitos errados. Então, depende demais de quais são. Mas, mais ou menos, em 3 meses, ela tem uma boa resposta. E a ideia, então, seria nós equilibrarmos estes elementos para que a pessoa possa entrar em contato com a sua essência verdadeira. Seria isso? Isso é o que é o desejado. Sim. Ela entrar em contato com a essência dela é o desejado. O início do tratamento é ir tu retirando esses sintomas e equilibrando de novo o corpo dela até ela chegar na essência, né? E há a possibilidade de eu ser Kapha quando criança e Pitta depois adulto? Não, a possibilidade de tu ter os 2, ou alguns terapeutas até falam em 3, muito, muito equilibrados, e aí eles estarem muito presentes na tua vida, né? Tu desequilibrar facilmente nos 3 ou em 2, mas tu pode apresentar mais o Kapha na infância e hoje apresentar mais um Vata, por exemplo, ou o Pitta, né? Mas hoje eu acredito mais no desequilíbrio estar tomando conta do teu corpo do que, na verdade, buscar esse Kapha que era na infância, né? Sim. Seria mais o caminho, buscar mais o Kapha e tirar um pouco do que é o desequilíbrio que o teu dia a dia te trouxe. Certo. E ele já faz parte. Esse assunto é muito interessante, né? Quem me acompanha sabe, eu sou apaixonada pelo Enneagrama, e lá nós também temos um desequilíbrio de centros de inteligência, e aqui nós temos um desequilíbrio de essência também, de personalidade, de tipo de pessoas, né? Então, pessoal, nós vamos fazer novamente um rápido intervalo e voltamos para o nosso último bloco, aproveitando a Vanessa aqui, esclarecendo bastante questões sobre a medicina Ayurveda. Chegando o inverno, e com o frio
nada melhor do que um delicioso café e também aquele chocolate delicioso de Gramado. Então, venha para a Cafeteria Gramado, Rua 1º de Março, 631, no centro de São Leopoldo. Cafeteria Gramado, um pedacinho da serra, em São Leopoldo. Voltamos, Essência no Ar hoje, falando sobre medicina ayurveda. O assunto estava tão bom no bloco anterior, estávamos falando sobre as 3 personalidades, Vata, Pitta e Kapha. Isso. Guardei? Isso, Ó, tô indo certo, bem, certo. viu? E eu tinha te perguntado a respeito de como é que é essa questão de voltar para a essência, né? Que essência é essa? A pessoa que ela é Vata, por exemplo, vai ser sempre Vata, ou daqui a pouco ela está com os seus elementos em desequilíbrio e tem que fazer um ajuste. Mas que busca é esta pela essência, Vanessa? Na verdade, a essência é como se fosse um autoconhecimento. Tá. Como o meu corpo funciona é muito importante saber, para eu saber como deixar ele sempre em equilíbrio. Porque o que eu busco, na verdade, o que a pessoa tem que buscar é estar com os elementos equilibrados. Certo. Quando eu estou equilibrada nos meus elementos, eu posso usar qualquer tipo de alimentação. Então, dentro do Ayurveda, que a gente fala dos sabores, a gente vai usar os 6 sabores. Entendi. Tá? Quando eu estou desequilibrada, aí sim eu tenho que focar naquilo que me equilibra. Então, se eu conheço o meu corpo e sei aonde ele desequilibra, eu tenho como colocar o alimento certo, ou quantas horas de sono eu tenho certa, né? Como isso vai me deixar bem. Então, é um autoconhecimento saber, sim, se eu tenho mais Vata, mais Pitta ou mais Kapha. Quer dizer, que elementos eu tenho mais fortes no meu corpo. Na Índia, isso não é muito trabalhado, assim, não é tão importante se eu sou Vata, Pitta e Kapha. Aqui ainda é muito importante, porque as pessoas ainda querem se descobrir de uma outra maneira, né? Então, quando vem buscar uma consulta, busca muito Vata, Pitta e Kapha. Mas, na verdade, o interessante é eu ter os 5 elementos em equilíbrio. Isso é que seria interessante. Saber que o meu corpo é mais ressecado, menos líquido, e assim colocar coisas que me nutrem mais e que me tragam mais oleosidade para o corpo seria importante, porque aí eu tenho uma imunidade boa, tenho um corpo funcionando, articulações boas, né? Entendi. Porque ainda complica um pouquinho mais, porque a gente também tem as idades Vata, Pitta e Kapha, né? Sim. Então, também, a gente sempre nasce com muito mais óleo e água no corpo, porque a gente nasce com aquela pele gordurosa, assim, fofinha, né? Que é a pele do bebê. Depois, a gente, na adolescência, o nosso fogo aumenta também. E isso de todos nós. Então, não é uma questão particular daquele tipo então, de pessoa. Isso faz 5 parte do elementos, metabolismo. mas as nossas idades, assim, também vai apresentar que idade tu está. Está na velhice, então teu corpo vai ressecar. É natural da idade, né? Exato. Nós tivemos no programa anterior uma breve explicação que tu fizeste sobre as masalas. E como nós estávamos falando de alimentação, eu me lembro que tu falaste alguma coisa sobre os temperos, sobre os sabores. Me explica ou nos explica de que forma que as masalas, ou o que são as masalas, para começar, elas podem nos ajudar neste equilíbrio, né? Ou, enfim, nessa união dos elementos aí para o nosso corpo. Então, aquilo que a gente falou um pouquinho das ervas lá atrás, né? Elas têm uma potência. Então, são as especiarias. As especiarias são muito usadas na culinária, né? Ayurveda, na culinária indiana, na verdade, nem só Ayurveda. Mas na culinária entra as especiarias. E a masala é isso, é a junção, a mistura de várias especiarias. Certo. Quando a gente faz terapia, que a gente passou por um diagnóstico, eu vou ver quais são as melhores especiarias para ti, né? Se eu não tenho, não passei, existe também masalas que a gente compra, às vezes acha para comprar pronta, né? Masala digestiva, o curry mesmo, né? Então tem tanta comida indiana, frango ao curry, então assim, significa que foi colocado ali vários temperos, mas para um uso pessoal ele pode ser sim bem pensado como antídoto,
daquilo que tu precisa. Então, se eu uso um cravo e uma canela dentro de uma fruta, por exemplo, eu estou colocando um antídoto que vai me ajudar a digerir essa fruta. Porque o cravo e a canela, eles são quentes, eles despertam esse fogo digestivo, e aí tu vai ter mais fogo para digerir essa fruta, que tem açúcar, né? Então, se tu não conseguir digerir ela, tu vai absorvendo, é como se para ti ela te engordasse muito mais, porque tu não tem um fogo para digerir. Queimar. Então, ela é usada, na verdade, sempre como antídoto, para melhorar o funcionamento do corpo. Fora que as especiarias todas têm também a sua medicina, né? Então, como hoje a gente fala muito do açafrão, né? Um potente anti-inflamatório e cura várias doenças, previne também, né? Ontem eu estava... Onde eu estava ontem? Atendendo um cliente. E a minha cliente falou assim, hoje pela manhã eu comi um picado de frutas e coloquei açafrão nas frutas. E eu, como assim? Que sabor que ficou? Porque eu sei que ele é amarelo, né? Aquele bem amarelo. Bem amarelo. E tem, acho que é o curry que tem um gosto bem forte. O açafrão não tem tanto sabor, né? Porque o curry já é uma mistura, né? Tem muito açafrão, mas é uma mistura de outras especiarias também. Entendi. E o açafrão é ele puro. Daí é o rizoma, né? Ralado. Então Acho que essa minha cliente já estava fazendo algum Ela já equilíbrio, tá. mas nós nunca chegamos nesse assunto, acho que ela não quis falar que tinha ido num terapeuta Ayurveda e deve ter passado. Mas o açafrão, ele tá, na verdade, não é na moda, é em foco, né? Assim, Sim. porque pelo poder anti-inflamatório, anticancerígeno, que é antioxidante, né? Então, ele está sendo bem usado. Olha só, eu acredito que tem muitas meninas e meninos, assim, que estão com as formas arredondadas como a minha, né? Então, assim, tem alguma dica, alguma especiaria, assim, que tu gostaria de indicar para quem está com esse problema? Enfim, uma consulta meio que online aqui, O sabor picante ajuda muito, tá? A gente digerir. Agora, a gente tem que ver se dá para fazer isso, porque se eu posso estar com as formas mais arredondadas, mas ao mesmo tempo com azia. Tá. Com azia, por exemplo, algum desequilíbrio, como refluxo, azia. Então, por isso que é muito difícil dar a dieta, assim, certo. sem saber, né? Para não complicar e não piorar. Mas se o problema é realmente assim, eu não consegui digerir, porque eu tenho um fogo muito baixo, então tudo que eu como fica meio que parado, eu estou sem fome, né? É muito interessante a gente saber quando a gente tem fome. É muito importante a gente comer somente quando tem fome. Tá? Essa é uma dica bem indiana. Eles acham que a gente come demais, né? Nada disso de 3 em 3 horas, isso não é Ayurveda, né? Então, assim, é o contrário disso. É quando eu sinto fome, eu como. Mas usar as especiarias mais picantes. Certo. Conhecer e utilizar as pimentas, né? Poderia ser uma pimenta caiena, poderia ser o açafrão, o gengibre, canela, cravo, cardamomo. Então, são vários. Eu já estou usando alguns desses, tá? Mas talvez não estou usando de forma correta, porque no chimarrão vai o gengibre, na canela vai o café, né? No café vai a canela, então... Agora, também tem que cuidar, por exemplo, tu trouxeste assim pra gente, a minha mente não para, né? É muito agitada. Aí, se tu quer uma mente mais calma, o chimarrão com o gengibre tá fazendo um choque ali. Poderia, né? Tinha que ser o chimarrão com erva doce para dar uma calmadinha. Mas é verdade. Então, é por isso que é importante ter assim, um conhecimento de o que está mais difícil no meu corpo, o que está pior em mim, né? Sim. Porque senão eu estou, na verdade, indo contra o meu próprio equilíbrio. Então, quando tu busca a consulta, é isso. Na verdade, é uma reorganização, né, daquilo que a gente lê em várias, ou até tem conhecimento de ervas, ou conhecimento, mas como eu usar, né? Aonde eu usar. Por isso que é muito importante ter um guia, pelo menos. A gente, como terapeuta, o terapeuta Ayurveda, ele é só um orientador. É colocar as coisinhas no lugar certo. Certo. E as coisas pautadas num estudo, numa ciência,
né? Num histórico, num resgate da nossa ancestralidade, né? Lá nos seus primórdios. Então, não é simplesmente assim, olhar alguma coisa na internet e sair colocando, ou que nem agora, eu acabei brincando aqui, mas eu estou falando de algo bem sério, que é realmente não ficar seguindo dietas loucas ou então dicas. Tem que ter autoconhecimento, né? E entra muito na moda, né? Tem muitas coisas aí, como a massala, hoje tem o Golden Milk, que está muito moderno, que é o leite ayurvédico, que é colocar muito açafrão no leite. Mas por que eu botar só o açafrão, né? Se eu poderia fazer um leite medicado, que existe dentro do Ayurveda, né? Para quem precisa nutrir, tomar o leite e medicar esse leite com várias especiarias. Mas aí hoje é muito só o... Então, tem alguns modismos que poderiam te ajudar, mas que colocando errado, né, num corpo que não... Por isso, nós falamos no nosso segundo programa sobre espiritualidade e bem-estar, o quão importante é o autoconhecimento. Isso. Né? Nós nos conhecermos para não sairmos aí de qualquer forma aplicando aquilo que deu certo para o outro. O que deu certo para a Vanessa, necessariamente pode ser que não dê certo para mim. Né? E assim, sucessivamente, tem que entender o que é que eu preciso, né? O que está acontecendo com a minha disfunção, com o meu desequilíbrio. Quem tu é e como tu é, né? Como eu sou é muito importante. Como eu estou. Ai, Vanessa, eu tenho tantas coisas para te perguntar, assim, mas o assunto foi tão bacana. Nós já falamos sobre a forma do tratamento, né? Que é necessário, então, passar por uma consulta, fazer um diagnóstico. Isso. E aí depois sai com a orientação. Eu esqueci de te fazer alguma pergunta em relação a isso. Falando sobre o autotratamento, eu acho que não seria o ideal. Até porque nós acabamos de falar da importância do autoconhecimento. É difícil. Dá pra gente comprar um livro e entender um pouco. Agora, o perigo é não saber bem como eu estou funcionando e sair fazendo aquela alimentação. Isso já aconteceu com paciente, assim, dela comprar um livro e ler e fazer a alimentação como ela achava que era só aquela alimentação, muito picante, por exemplo, porque ela queria reduzir medidas, então ela foi buscando como aumentar o fogo e ela chegou daí na consulta tava a língua completamente queimada, né? Nossa. Com toda bolinha queimada, vermelha, quer dizer, ela teve vários outros desequilíbrios. Imagina por dentro, né? O que não deve ter dormia, não conseguia dormir, né? E o sono é muito importante também para o equilíbrio. Então, por dentro, ela se machucou demais, né? Porque não é assim, não é esse o caminho. Eu não tenho que ir aumentando o fogo dessa maneira, eu tenho que diminuir aquilo que eu tenho em excesso. A gente sempre diminui. Então, dentro de um tratamento, a maioria dos tratamentos primeiro a gente limpa a pessoa, porque as pessoas vêm muito intoxicadas, né, de alimentação, de emocional mesmo, mas a toxina está presente. Então, a gente primeiro limpa, depois a gente equilibra a pessoa no quem sou eu, como o meu corpo funciona. E depois a gente vai nutrindo. Ela pode comer os 6 sabores, ela está liberada. Quando ela está equilibrada, ela está liberada para, já entendendo quem ela fazer uso dos alimentos com conhecimento, mas assim, agora pode. E trabalhar o rejuvenescimento, né? Porque todos nós vamos envelhecer. Então, essa parte de nutrição também é muito forte dentro do Ayurveda. E nós falamos no programa anterior sobre as massagens também associadas à Ayurveda, que é uma forma de nutrir a pele de uma forma externa, né? A yoga, para a questão da nutrição da mente, foi o que nós falamos, né? Então, tá não só o alimento ingerido. Não, dentro dessa rotina de equilíbrio, entram também os exercícios físicos, né? Que a yoga está muito presente dentro do Ayurveda, mas a gente pode buscar também outros exercícios físicos, né? Se a gente está falando de uma pessoa com uma mente muito agitada, eu não vou colocar ela correr na rua, que isso vai agitar mais. Então, ela vai caminhar, ela vai trabalhar na água, exercícios físicos dentro da água, que isso vão trazer também para ela aquilo que ela está precisando. Tá? Então, entra também essa parte de exercício e as terapias, né? Que a gente trabalha muito com as massagens dentro de terapias, porque a gente usa o óleo para quando eu preciso nutrir, equilibrar, trazer para esse corpo essa oleosidade. E as ervas, especiarias, como a gente falou das massalas, daí um uso externo na pele para aquela pessoa que tem
muita oleosidade, muita água nesse corpo e fazer essa redução. Assim. Certo. Eu confesso que eu fiquei muito feliz em conhecer um pouco mais sobre a medicina ayurveda, compreender todas essas peculiaridades, essas características que envolvem, né, o tratamento, a terapia, os resultados e, principalmente, Vanessa, a possibilidade de nós obtermos mais qualidade de vida, buscando alternativas menos agressivas para o nosso corpo, né, para a nossa mente, e que nós possamos, então, principalmente estou falando por mim, né, que possa ser incluído na rotina de uma forma que vai ser para o resto da vida. Isso. Não é uma questão de modismo. Se eu aprender a usar, por exemplo, os condimentos, as especiarias, eu vou levar isso para o resto da minha vida, né? O importante é isso, né? É tu entender o que esse alimento faz para ti, o que esse pensamento faz para ti, né? Esse horário. Então, é para a vida toda. Certo. É um autoconhecimento mesmo. O caminho do Ayurveda é isso. É encantador para quem começa a estudar ou para quem começa a se tratar. Por isso, porque, na verdade, é um estudo da tua vida. Sim. Né? É um estudo de si mesmo. É o mais importante. E eu tenho também mais certeza de quem está nos assistindo, que é de São Leopoldo, vai ficar se perguntando quando a Vanessa vem para São Leopoldo. Porque hoje, conforme se apresentaste, a Vanessa, então, tem o seu consultório em Porto Alegre, mas já é o segundo convite que ela teve para participar do nosso programa. Eu acredito que São Leopoldo está te chamando. Então, a gente quer saber qual é a tua agenda, como te achar, se tem possibilidade de te achar em São Leopoldo. Isso, aqui no Espaço Maktub, eu vou começar a atender consultas. Então, é só entrar em contato aqui com o Espaço também, que a gente está marcando consultas, né? Até a gente vai marcar, o mês está aberto, né? A agenda está aberta para isso. Posso vir, vamos vir, começar a trabalhar aqui. E tem o curso também de desintoxicação e nutrição, que vai ser em setembro, no dia 7 e 8 de setembro, vai ter um curso aqui também no Maktub, em São Leopoldo, que vai falar, na verdade, é desintoxicação e nutrição, mas dentro do autocuidado, né? Então, não é dentro de orientação, como uma consulta, mas é sim um autocuidado, colocar as massalas, o alimento, reconhecer, na pele também, porque é pela pele que a gente também traz muito equilíbrio para o corpo, então também as automassagens, né, que pode ser feita em casa, e a parte do rejuvenescimento que vem no final. Então são 3 módulos, inicia 7 e 8 de setembro, depois a gente vai ter um em outubro e depois novembro, sempre o primeiro final de semana do mês. Bacana. E é final de semana. É final de semana. Ressaltar que para aquelas pessoas que têm agenda aí de trabalho durante a semana. Final de semana, vem passar aqui, a gente vai tomar um chai aqui, tomar um chazinho, uma conversa, um entendimento melhor. Então tá. E as tuas redes sociais, Vanessa? Como é que as pessoas te localizam? Tá. Eu tenho um site que é www.vanessasantete.com.br. Tem @VanessaSantete, Instagram, página no Facebook, Vanessa Santete Terapias Ayurvédicas. E o meu WhatsApp, que é 51993799415. Muito bem. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Foi um prazer enorme te ter aqui pela segunda oportunidade, trazendo para nós, então, mais conteúdo, mais informação, também saberes, né? Eu tenho certeza que as pessoas conseguiram pegar dicas bem interessantes, talvez até já desenvolver um pouco do seu autoconhecimento dentro das características que você apontou para nós. Então, nosso profundo agradecimento. Eu que agradeço. Larissa não está conosco hoje, né? Mas ela vai estar no próximo, ela deixou um abraço. Então, agradecimentos mesmo. E para fechar, então, eu quero deixar o meu convite. Dia 7 de agosto, às 15 horas, estarei na palestra online pelo site do Sebrae, que está no link abaixo aqui do nosso vídeo. Participe, se inscreva, acompanhe. É uma ferramenta também de autoconhecimento que nos ajuda a nos aproximar aí um pouco mais sobre essas características que formam a nossa personalidade. Liderando com personalidade é o tema. E para continuar me seguindo, então, @Tatiane Martins Oficial, tanto Face quanto Insta, e no site www.tatianemartinsoficial.com.br. Nos vemos no próximo programa. Continue nos seguindo, @Programa Essence,
nas redes sociais, no YouTube e nos canais da TVC São Leopoldo, canal 6 da NET, 28 Sky e Oi. E em breve teremos novidades aí do nosso alcance na NET. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.